Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa fonte que é, na verdade, uma história de paixão. É a história de um fã que foi tão fundo, mas tão fundo no universo que amava, que ele acabou se tornando um dos seus arquitetos. Exato. O material que a gente tem é o apelo de um criador de conteúdo sobre um projeto que ele ajudou a construir para o RPG Vampiro, A Máscara. O livro se chama Beckett's Jihad Diary. E o que é fascinante, assim, já de cara, é o nível de envolvimento dele no projeto. Como assim? Ele não foi só um escritor contratado, sabe? Ele menciona que já trabalha com isso desde 2013 para editoras como a Onyx Path, mas nesse livro, especificamente, ele foi escritor e um dos desenvolvedores. E essa é uma distinção, assim, fundamental. Certo, vamos desempacotar isso, porque parece importante. Qual é a diferença na prática? Olha, é a diferença entre pintar uma parede e projetar a casa inteira. Boa analogia. O escritor, geralmente, ele recebe um roteiro, uma missão, tipo, escreva sobre esse personagem, nesse lugar, com esse tom. Já o desenvolvedor é o arquiteto. Ele cria o conceito todo. Ele cria o conceito do zero, define a estrutura, o que cada capítulo vai abordar. Ele contrata e orienta os outros escritores, edita tudo para garantir uma voz coesa. É um trabalho, assim, imenso. Entendi. Então o fato dele ter feito as duas coisas mostra que não era só mais um trabalho para ele. Exato. Era um projeto de vida. Isso muda tudo. Então não estamos falando só de um livro, mas da visão de alguém que está profundamente investido. Isso me leva a uma questão central que eu acho que a gente pode explorar hoje. Manda. Será que um único livro, mesmo com uma visão tão apaixonada, consegue resolver o maior problema de um universo com décadas de história, que é o próprio peso dessa história? Como é que se honra o passado sem afastar os novos jogadores? Essa é a pergunta de $1 milhão para qualquer franquia, né? Seja em livro ou filme, jogo. E a resposta, segundo o criador, começa no próprio título. Beckett's Jihad Diary. Ok, então vamos quebrar isso. O envolvimento dele sugere que cada palavra aí foi pensada. Vamos começar pelo protagonista. Quem é esse tal de Beckett? Então, Beckett é um personagem já conhecido no cenário. Ele é do clã Gangrel. É um arqueólogo, um acadêmico vampiro que viaja ao mundo. Ok. Mas a característica mais importante dele, e a chave para entender o livro todo, é que ele é um cético. O criador usa uma palavra bem forte. Ele diz que o Beckett é um ateu no mundo dos vampiros. Peraí, um vampiro ateu. Que irônico isso. O que isso quer dizer? Ele não acredita em Deus? Não. Ele não acredita nos mitos fundamentais dos próprios vampiros. Aquela ideia de que todos eles descendem de Caim, a lenda dos antediluvianos, que seriam os fundadores quase divinos dos clãs. Para ele, para o Beckett, isso tudo é superstição. É propaganda? Exato. Propaganda milenar que os mais velhos usam para controlar os mais novos. Ele busca provas, fatos, evidências arqueológicas. Ele é um cientista num mundo de mito e monstro. Agora eu saquei a genialidade. Colocar um cético como narrador é a solução perfeita para o problema da história esmagadora. Sim. Um jogador novo que não sabe nada está exatamente na mesma posição que o protagonista. As descobertas do Beckett são as descobertas do leitor. Perfeito. E para o fã veterano que conhece todas as lendas, a diversão é ver como o Beckett, o cético, reage quando ele se depara com evidências de que talvez aqueles mitos não sejam tão míticos assim. Cria uma tensão narrativa fantástica. Certo, isso explica o Beckett. E a segunda parte, a Jihad, soa grandioso, quase apocalíptico. A Jihad ou Jihad é a guerra secreta e eterna. É tipo um grande jogo de xadrez cósmico que os vampiros mais antigos e poderosos jogam há milênios. Manipulando tudo por trás dos panos. Tudo. Governos, religiões, mercados financeiros. E a maioria dos vampiros, especialmente os mais novos, são só peões, movidos por cordas que eles nem sabem que existem. Então o livro é, na essência, o diário de campo de um cientista cético investigando uma guerra secreta milenar que ele nem tem certeza se existe. Exatamente. Isso transforma uma trama que podia ser impenetrável numa jornada de investigação pessoal. E a gente acompanha ele por onde? O diário segue o Beckett em viagens pelo mundo todo,
De Washington DC a Milwaukee, até, pasme, o Castelo do Drácula, na Romênia. Uau! Ele entrevista personagens icônicos, testemunha eventos que só foram mencionados em livros antigos e tenta conectar os pontos de tramas que se estendem por todas as edições do jogo. Ele está, na prática, consolidando décadas de história através de um ponto de vista que é falível e cético. O que me leva de volta à nossa questão. Para quem é este livro? Parece uma corda bamba narrativa. Se for muito denso, assusta os novatos. Se for muito básico, entediar os veteranos. Como ele equilibra isso? A estrutura de diário é o primeiro passo, como a gente falou. Para o novato, é um guia de viagem perfeito para esse universo sombrio. Certo. Mas tem mais. O criador explica que cada capítulo termina com uma sessão para o narrador do jogo, com ganchos, estatísticas e dicas de como usar aquele pedaço da jornada do Beckett na sua própria crônica. Funciona como um manual de instruções. Ok, bem pensado para os novatos. Mas e os antigos? Aqueles que já têm o conhecimento enciclopédico. O que o livro oferece para eles, além de uma recapitulação? Para esses, o livro é um tesouro, um prato cheio. O criador se descreve como um desses fãs, alguém com conhecimento quase doente do cenário. E ele diz que pode usar tudo isso. Então tem muita referência escondida. Muitas. Os famosos Easter eggs, referências a personagens e eventos que só apareceram num parágrafo de um suplemento obscuro de 1995, sabe? Ele não tá só recontando histórias, ele tá conectando pontos que nunca foram conectados antes. É fascinante pensar na dedicação que isso exige. A quantidade de material que alguém precisa absorver, organizar e conectar para produzir algo assim é monumental. Sem dúvida. E isso diz muito sobre o perfil de quem se dedica a hobbies como RPG. Geralmente são pessoas mais criativas, inteligentes e muito, mas muito envolvidas com leitura. É um perfil que desenvolve uma capacidade incrível de absorver e sintetizar informações complexas. Sabe que essa habilidade, essa disciplina de mergulhar fundo em um universo denso, seja ele de fantasia ou da vida real, e conectar todos os pontos, é exatamente o que se precisa para encarar grandes desafios de estudo, não é? Com certeza. Seja para um vestibular, um concurso público, o exame da OAB ou até uma residência médica. É a mesma musculatura mental, totalmente. E por falar nisso, para quem está nessa jornada de estudos e precisa de uma ferramenta para organizar esse universo de informações, a dica é a seguinte. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicolb.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Excelente dica. E essa ideia de ter o material certo, um guia confiável para navegar no mar de informações, seja para passar numa prova ou para entender a Jihad dos vampiros, me leva de volta à estrutura desse livro. Isso. O criador não queria só que as pessoas lessem sobre a jornada do Beckett. Ele queria que elas usassem. Exato, ele está abrindo novas portas. E aqui vem uma das ideias mais criativas do projeto, que explora justamente o formato de diário. E qual é a ideia? Ele sugere que o narrador pode, por exemplo, imprimir páginas específicas do PDF do livro, talvez envelhecer um pouco com um saquinho de chá, sabe? E entregar para os jogadores como um artefato encontrado no jogo. Peraí, isso muda tudo. De repente, o livro de regras não é mais algo que fica fora da ficção, que você consulta. Ele se torna uma pista. Um documento. Uma peça da própria história que os jogadores estão vivendo. A linha entre o jogador e o personagem fica muito mais tênue. Exatamente. O diário do Beckett deixa de ser um resumo da história do mundo e passa a ser um documento real dentro dele. A imersão aumenta de uma forma incrível. E é um exemplo do tipo de inovação que só comunidades apaixonadas conseguem gerar. Falando em comunidade, projetos assim dependem muito do apoio direto dos fãs, né? O livro foi financiado por um Kickstarter, um financiamento coletivo. Como foi a resposta? Foi um sucesso estrondoso. O projeto não só atingiu a meta inicial muito rápido, como entrou na fase de stretch goals, que são aquelas metas extras. Sim. Cada nova meta batida significava mais conteúdo adicionado ao livro, para todo mundo que apoiou,
como capítulos extras focados em linhagens de vampiros mais raras, por exemplo. E esses financiamentos costumam ter uns níveis de apoio bem criativos, né? Sim, e este não foi exceção. Tinha opções para todos os bolsos, desde só garantir sua cópia digital ou física, Certo. até níveis mais altos onde você podia ter seu nome colocado num personagem importante do livro, ou até mesmo ser desenhado por um dos artistas como um dos vampiros que o Beckett encontra. Que ideia fantástica! É o sonho de todo fã ser imortalizado no seu universo favorito. Aliás, se esse tipo de análise sobre os bastidores de projetos criativos e a relação com a comunidade interessa, este é um ótimo momento para curtir este material e se inscrever para não perder nossas próximas discussões. Tinha até um nível de apoio altíssimo que oferecia uma sessão de jogo narrada pelos próprios desenvolvedores. Ele até faz questão de esclarecer na fonte que o valor era pensado para um grupo de amigos dividir o custo, não para uma pessoa só pagar tudo. Essa transparência é interessante. E me leva a outro ponto. Sempre existe um certo ceticismo quando um criador de conteúdo pede dinheiro para os seguidores. Ele aborda essa questão de frente. Sim, e de forma muito direta. Ele deixa bem claro que o dinheiro arrecadado no Kickstarter não iria para o bolso dele ou dos outros escritores. Não. Não. Eles já tinham sido pagos pelo trabalho de desenvolvimento e escrita pela editora. Ele afirma que cada centavo arrecadado seria reinvestido no próprio livro. E o que isso significa na prática? Para onde foi o dinheiro? Para melhorar a qualidade da produção, contratar mais artistas, aumentar o número de páginas, desbloquear aquele conteúdo extra que eu mencionei para todos os apoiadores e, claro, financiar a impressão das cópias físicas, que seriam edições de luxo. Entendi. A lógica dele é, vocês não estão me pagando, estão pagando para o livro que a gente ama ser a melhor versão possível de si mesmo. Exatamente. Então, o que tudo isso nos diz? O projeto parece ser muito mais sobre a realização de uma visão criativa do que sobre lucro pessoal. É quase como se ele estivesse devolvendo à comunidade a confiança que ela depositou nele. É um ciclo que se fecha, né? Ele menciona que foi o apoio que recebeu como criador de conteúdo que deu coragem para ele se tornar um profissional da área. A comunidade o apoiou como fã. Isso, ele se tornou um profissional e agora ele usa um projeto profissional para engajar e recompensar essa mesma comunidade. É uma relação simbiótica muito poderosa. Em resumo, o que a gente viu aqui foi a jornada de um fã que se tornou criador, o design cuidadoso de um livro que se propõe a resolver um dilema narrativo complexo, que é ser, ao mesmo tempo, uma porta de entrada para um universo intimidador e um tesouro para os seus veteranos. Isso. E, por fim, um projeto financiado e moldado por uma comunidade movida por uma paixão compartilhada. O valor central do Beckett's Jihad Diary, como apresentado na fonte, é essa multifuncionalidade. Ele é, simultaneamente, um guia acessível, uma fonte de conhecimento profundo para os iniciados e uma ferramenta prática e imersiva para quem narra os jogos. Tudo isso empacotado numa narrativa pessoal contada por um personagem cético e intrigante. E isso nos leva a um último pensamento para reflexão. A gente falou sobre o Beckett ser um observador cético num mundo onde os mitos são perigosamente reais. Mas o que acontece quando os próprios jogadores começam a usar esse mesmo ceticismo? Como assim? Quando o narrador entrega para eles uma página amarelada do diário do Beckett, eles devem confiar naquilo como verdade absoluta? Ou devem começar a se perguntar se o próprio Beckett não é um narrador não confiável, mais um peão sendo manipulado na Jihad? Como essa transformação do livro-fonte num artefato dentro do jogo muda a própria natureza da verdade